Porque eu atuo com uma juventude que está lá, usam, que eu sei, né? Porque não dá para... às vezes em sala de aula eles dão bandeira demais, a gente fala, não é assim que faz, tal, etc. Mas eu queria trazer um conjunto de reflexões que eu acho que a gente precisa tocar para entrar a sério nesse debate. Bem, eu sou um socialista. E o que um socialista tem a dizer sobre isso? A campanha do PSOL tem sido marcada por uma denúncia da imensa desigualdade que existe nesse país. E essa imensa desigualdade, por um lado, faz com que a grande maioria da população brasileira esteja numa condição de pobreza, em que ali o narcotráfico acena, ele sim, com uma possibilidade de ganhos relativamente fáceis, né? Não que seja fácil realmente, mas relativamente fáceis, e é por isso que o narcotráfico consegue dominar como domina o morro. Mas essa imensa desigualdade, ela também cria um outro problema. O Paulo tocou, eu queria aprofundar um pouquinho a questão da propaganda, mas é sobre o que as propagandas, não é só do consumo de álcool, mas as propagandas em geral e os programas de TV vendem para o conjunto da população. É uma vida, uma fantasia de vida, né? Um sonho que vem na propaganda de margarina, né? Que as pessoas, ao ter contato com aquilo, querem aquilo e se frustram. Vivemos num mundo absolutamente angustiante por conta disso. Vai no mercado de trabalho, é uma competição desvairada. É esse nosso regime capitalista, onde os nossos direitos não estão lá assegurados e nós vamos ter que nos desdobrar para eles e eventualmente sermos frustrados e eventualmente trabalhar com a nossa angústia. E isso desde pequeno, né? Tem uma questão, Paulo, que eu acho que a gente precisa botar na pauta. Não é só regular, aí sim, restringir, proibir a propaganda de álcool e drogas na televisão, mas eu queria chamar a atenção para isso. Há um conjunto de propagandas cujo público-alvo são as crianças. Estão lá. A propaganda é direcionada para a criança, e não é à toa que a criança, quando vai no mercado com a mamãe, pede tudo. Dá isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, aquilo, aquilo. Bem, e os pais nessa correria cedem às crianças. É um jeito fácil. Só que isso também cria um consumismo, e que, se frustrado, ele gera angústia. E a gente vive numa sociedade, por conta disso, uma sociedade doente. A gente está aqui discutindo drogas. Bom que o Paulo levantou a questão do álcool, mas eu quero falar das outras drogas, que são as drogas legais, tarja preta, mas que estão aí à nossa disposição. Veja, a pessoa engorda, como ela não está de acordo com o padrão de beleza vendido pela televisão, valorizado pela televisão, ela se angustia e procura o quê? Um remedinho para emagrecer. Aí eu tô triste, vou lá com o médico, um outro remedinho para controlar o meu humor, um outro remedinho para que eu possa fazer sexo à vontade, um outro remedinho. Veja, a bioquímica, a farmácia vai mediando a nossa relação com o mundo. E vão dizer que a entrada das drogas é a maconha?
A entrada das drogas estão aí. A gente está deixando... Veja, existe uma indústria farmacêutica que promove a nossa relação com a nossa personalidade, com o nosso humor, com o nosso corpo, que é mediado por recursos farmacêuticos. Indiscriminadamente. Eu sou professor. Tem uma piadinha. Eu sou da época, eu não sou tão velho assim. Talvez o Paulo mais do que eu. Né? Mas eu sou da época que o nome da professora era Dona Escolástica. Vocês imaginam a Dona Escolástica? Né? Uma senhora tradicionalista, tal, etc. Faz a lição, menino, tal, etc. Bem, mas ela se aposentou porque caiu em desuso. Antiquada, né? Quadradona, tal, etc. Saiu a Dona Escolástica, ela não dá aula mais. Quem assumiu o lugar dela? A tia Ritalina. A quantidade de jovens hoje que chegam na escola e tomam a maldita da Ritalina para controlar os seus impulsos, para conseguir ter concentração em sala de aula, é uma coisa que é para assustar. Como é que ele teve acesso a isso? Ele foi ao médico e o médico receitou. A drogadição começou aí. E isso causa dependência. É uma questão que eu estou chamando a atenção porque, veja, a gente está discutindo a questão das drogas, mas ela está dentro da indústria, dentro do consumo, dentro do mercado. E é isso que precisa ser regulado. É isso que precisa ser tratado. São as nossas relações econômicas e não deixar com que essas indústrias tomem conta da nossa vida, do nosso corpo, do nosso humor. Porque a gente também defende a liberdade para isso. Né? Uma capacidade que tenhamos de controlar por mim mesmo os meus impulsos. Isso se aprende trabalhando com angústia. Só que vivemos uma sociedade que não admite angústia, não admite tristeza. Se você está triste, você está fora. Então, seja feliz com a gente. Tome um antidepressivo. Prozac. Né? É uma questão que, assim, se a gente não discutir isso a sério, a gente mantém uma mistificação em torno das drogas ilegais e não avançamos. Olha, vira uma hipocrisia sem tamanho, né? Bem, dito isso, eu queria tentar apresentar aqui algumas questões para uma pauta estadual sobre a questão das drogas, né? A questão da legalização, obviamente, é uma questão de âmbito federal, né? E terá o nosso apoio em todas as iniciativas que for nesse caminho. Agora, em âmbito estadual, é importante entender que a política proibicionista não só é uma guerra às drogas, mas tem feito como vítimas os pobres, sobretudo negros, da periferia das nossas cidades. E numa atuação policial que é, uma afronta aos direitos humanos. Eu tive ocasião nessa campanha, a gente estava lá na região do Rio Pequeno, Butantã, fazendo campanha. Teve uma mudança lá urbanística na favela, mas que de repente o comando da favela, narcotráfico, entraram em disputa. Ou seja, tinha polícia para todo quanto é lado para fazer a rapa, para estar em cima, para tentar pegar os caras. E um colega meu estava numa esquina, passou um garoto, polícia para, revista. Passou outro garoto, para, revista. Passou outro garoto, para, revista. Até que finalmente consegue um com um pouquinho de maconha. Preso. Esteja preso, traficante, etc.
Mas assim, é uma coisa tão ostensiva, e eu fico me perguntando se esse é um modo... Bem, não fico nem me perguntando, a gente já sabe que esse não é um modo eficaz de tratar a questão. E em relação à juventude ainda tem um outro efeito que é perverso, que as pessoas deviam ter aprendido já, né? Sabe o fruto proibido é sempre mais tentador, né? Ora, a proibição cria também uma fantasia para o jovem, que precisa de algum modo se afirmar, e ele se afirma na recusa da orientação dos pais, né? É a rebeldia que qualquer adolescente vive em alguma medida ou outra. Bem, e tudo que o pai... Não há nada mais tentador para um jovem do que dizer, você não pode. Ah, eu posso sim. Faz, no segredo, escondido, o que acontece exatamente é a completa perda de diálogo possível entre essas duas gerações, né? Não é uma questão de dar conselho, de não dar conselho, mas essa situação de proibição, do ponto de vista psicológico do adolescente, do jovem, ele é uma componente feroz, porque não é só o problema que a droga traz. E droga aqui, eu não estou nem querendo discutir o efeito da droga sobre o organismo, depende do... Não, a pessoa pode ser viciada em chocolate, ela é compulsiva. Se proibir o chocolate, ela vai pular para outro produto qualquer, né? E se ele é proibido, isso também causa um grande... assim, é uma componente nesta proibição cujo efeito da droga se torna potencializado. Porque, do ponto de vista psíquico, vamos dizer assim, ora, além do efeito que eventualmente a droga pode ter sobre o organismo, o sujeito ainda vai ter que lidar com a sua culpa, com a sua angústia, com todos os problemas que essa sociedade extrapola na hora de produzi-los. Porque é uma sociedade capitalista, uma sociedade mediada por relações da mercadoria, uma sociedade voltada para o consumo. Então, eu acho que, bem, primeiro a gente precisa enfrentar a sério a questão da desigualdade social. Criar oportunidades não é para fazer graça. Num país em que 1/3 do orçamento federal é destinado a pagar juros de juros da dívida pública, 36% do orçamento federal em 2009 foi para pagar juros dos juros da dívida, enquanto nem 5% foi destinado à saúde.